Você já acreditou em algo por anos e depois descobriu que era mentira. Pior! Algumas dessas mentiras foram ensinadas na escola, contadas pela família e repetidas pela internet inteira. Hoje, você vai rir, se surpreender e talvez ficar levemente surpreso, porque estes são fatos incorretos, que as pessoas ainda acreditam. Respira fundo e... vamos começar? O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Quem nunca ouviu isso? Come tudo no café da manhã, senão você vai desmaiar até o almoço. A verdade é que isso nasceu mais da publicidade do que da ciência. Não existe refeição mática. O que importa é o conjunto da alimentação, não o horário do pão com manteiga. Ou seja, se você pulou o café da manhã hoje, calma, o mundo não vai acabar. Camelos guardam água na corcova. Essa imagem é clássica, camelinho andando no deserto com um galão d'água nas costas. Mas não, a corcova guarda gordura, não água. É tipo um lanche de emergência biológico. A água mesmo fica espalhada pelo corpo como em qualquer outro mamífero, menos fantasia e mais conhecimento. Humanos têm apenas 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. A escola parou aí. Mas o corpo não, nós temos mais de 20 sentidos, incluindo equilíbrio, dor, temperatura, fome, sede e até a noção de onde seu braço está. Sem olhar, se fossem só 5, você já teria tropeçado em si mesmo hoje. E ai, legal, né? Comenta ai embaixo desse vídeo. Se você já sabia alguma dessas curiosidades, deixa seu like, que vamos para a próxima. Fazer xixi em picada de água viva ajuda. Vamos ser sinceros, quem inventou isso só queria uma desculpa. Urinar em picada de água viva pode piorar a dor. O certo é água do mar e cuidado ao remover os tentáculos. Moral da história: nem tudo que funciona em filme funciona na vida real. Cenouras dão visão noturna. Esse mito veio da Segunda Guerra Mundial. Cenouras ajudam os olhos, sim, porque são ricas em vitamina A, essencial para a saúde da visão, mas não vão transformar você em um gato no escuro, nem te fazer enxergar sem acender a luz da cozinha. Foi propaganda militar para esconder o uso de radares avançados, e funcionou tão bem que estamos acreditando até hoje. O sangue é azul dentro das veias. Não, nunca foi. E sinto informar, você não é um Smurf por dentro. O sangue humano é sempre vermelho, do começo ao fim do percurso. O que muda é o tom. Quando está rico em oxigênio, fica vermelho vivo. Quando perde oxigênio, fica um vermelho mais escuro, mas ainda assim, vermelho. Então por que as veias parecem azuis ou esverdeadas? A culpa é da pele, da luz e do nosso olho, que interpreta os comprimentos de onda de um jeito meio confuso. É basicamente um truque de iluminação, tipo filtro do Instagram, só que biológico. Se o sangue fosse realmente azul, exames de sangue pareceriam tinta de caneta Bic. Hospitais iam parecer fábricas de Power Ranger e cortes pequenos seriam bem mais traumáticos emocionalmente. Esse mito ficou famoso porque é fácil de acreditar no que a gente vê, mas por dentro, seu corpo não tem nada de azul royal. Conclusão: veias azuladas são ilusão de ótica. Sangue azul só existe em alguns animais, e na realeza, mas aí já é outro tipo de história. Nunca acorde um sonâmbulo. Esse dá medo, né? Parece até regra de filme de terror. A gente cresce ouvindo que, se acordar um sonâmbulo, a pessoa vai ter um ataque, perder a alma ou virar um zumbi confuso. Mas calma, não é bem assim. A verdade é, acordar um sonâmbulo não é perigoso. O que pode acontecer é um susto. A pessoa acorda desorientada, sem saber onde está, com cara de quem sou eu e por que estou segurando uma colher. Agora, perigoso mesmo é não acordar. Porque o sonâmbulo acha que está indo beber água na cozinha, mas na vida real ele está indo direto para a escada, ou tentando sair pela janela achando que é a porta da geladeira. Sonâmbulos podem andar, falar, abrir portas, pegar objetos e até tentar fazer coisas que parecem normais, mas sem nenhuma noção de segurança. Então sim, vai assustar acordar alguém no meio do sonambulismo. Talvez a pessoa leve um susto, talvez fique confusa por alguns segundos, mas isso passa. Cair da escada,
Não, o melhor jeito é acordar com calma, falando baixo, guiando a pessoa de volta para a cama. Nada de gritar, acorda como se fosse um incêndio. Conclusão: acordar um sonâmbulo pode dar um mini susto, mas deixar ele solto por aí pode virar pronto-socorro. Melhor assustado do que machucado. Um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Você já ouviu isso a vida inteira e provavelmente ainda acredita. Mas já vou começar quebrando o clima, cai sim, e cai várias vezes. Na verdade, alguns lugares parecem até ter um imã de raio. Prédios altos, torres e arranha-céus são atingidos dezenas de vezes por ano. O mesmo ponto, de novo. E de novo. Se esse ditado fosse verdade, o raio teria que pensar, opa, aqui já fui uma vez, melhor procurar outro endereço. Mas não funciona assim. A natureza não tem memória. Não acredita em azar, não segue superstição. O raio só procura o caminho mais fácil, mais alto, mais condutivo e pronto. É por isso que o mesmo lugar pode ser atingido repetidamente, não porque deu azar, mas porque deu lógica. E esse é só um exemplo de algo que a gente repete sem questionar. Existem vários fatos óbvios que todo mundo jura que são verdade, mas não são. Então continua aqui comigo, porque ao longo do canal a gente vai desmontar essas ideias que parecem certas, mas caem tão fácil quanto esse ditado do raio. E se você quer descobrir quantas coisas irreais ainda acreditamos sem perceber, já se inscreve no canal agora, porque isso aqui foi só o começo. Tubarões sentem uma gota de sangue a quilômetros de distância. Essa frase já apareceu em filme, documentário, conversa de praia e provavelmente já te fez olhar para o mar com desconfiança. Mas vamos colocar os pés, ou melhor, as nadadeiras na realidade. Eles têm um olfato incrível, sim. Agora, um superpoder quase sobrenatural. Aí já é exagero digno de cinema. Essa história foi esticada tanto que deixou de ser curiosidade científica e virou lenda marítima. Se isso fosse verdade, pensa comigo, qualquer peixinho machucado transformaria o oceano inteiro num alarme geral. Seria pânico por todos os lados, um verdadeiro caos aquático. Na prática, o cheiro não se espalha como mágica, ele depende da correnteza, da direção da água, da concentração, não é pingou sangue e apareceu tubarão. E mais, sentir algo estranho não significa atacar. O tubarão investiga, testa, avalia, ou seja, ele não sai correndo atrás de qualquer gota. Ele não é um vilão faminto, é só um predador seguindo instinto e lógica. O problema é que a gente ouviu esse mito tantas vezes que começou a tratar como verdade absoluta. E esse é só mais um exemplo de como uma ideia exagerada pode virar fato quando ninguém para questionar. A gente engole 8 aranhas por ano enquanto dorme. Para tudo, respira, pode relaxar. Isso nunca foi comprovado. Nunca. 0 estudos, 0 aranhas contabilizadas. Na verdade, essa história é tão absurda que chega a ser genial. Aranhas fogem de vibração, fogem de calor, fogem da respiração humana. Ou seja, para uma aranha, sua cama é basicamente um terremoto quente que faz barulho. O último lugar que ela escolheria é exatamente a sua boca aberta. Se isso fosse verdade, dormir seria um esporte radical. A gente acordaria com ranking anual, planilha de aranhas engolidas e trauma coletivo. Mas não é o que acontece. E sabe de onde isso surgiu? Não da ciência, não de pesquisa, nem de um cientista traumatizado. Essa informação foi criada de propósito para provar como mentiras se espalham fácil na internet. Um experimento social. E funcionou perfeitamente. Porque a história é nojenta o suficiente para ninguém querer checar, e assustadora o bastante para todo mundo sair repetindo. Resultado, virou fato, virou estatística inventada, virou medo noturno. Mais um exemplo de como uma mentira bem contada sobrevive melhor do que a verdade. E o mais assustador nisso tudo não são as aranhas, é como a gente acredita em qualquer coisa, desde que alguém diga com confiança. Perdemos mais calor pela cabeça. Você já ouviu que a gente perde a maior parte do calor do corpo pela cabeça? Como se a cabeça fosse uma chaminé térmica humana, soltando calor igual panela sem tampa. Mas a verdade é bem menos dramática. O corpo perde calor por qualquer parte que esteja descoberta.
Braços, pernas, rosto, tudo colabora com a fuga do calor. Esse mito surgiu de testes militares antigos, onde só a cabeça dos soldados estava exposta. Resultado, culparam a cabeça injustamente. Ela não perde mais calor do que o resto do corpo. Ela só costuma ficar descoberta com mais frequência. Agora, calma, usar gorro ainda ajuda sim. Não porque a cabeça seja especial, mas porque qualquer parte coberta perde menos calor. Moral da história: a cabeça não é uma chaminé, mas no frio o gorro ainda é amigo. Corujas são sábias. As corujas parecem muito sábias. Aquele olhar sério, cabeça girando 80 graus. Cara de quem sabe a resposta de tudo. Mas é só pose. Na real, corujas não são mais inteligentes do que outras aves. Elas não fazem TED Talks no meio da floresta, nem corrigem a lição de casa dos filhotes. O cérebro delas é normal. Nada de QI elevado, nada de Einstein das aves. Então, de onde veio essa fama toda? Da Grécia Antiga. Lá atrás, os gregos decidiram que a coruja era símbolo da deusa Atena, deusa da sabedoria. Pronto, nasceu o branding. A coruja nunca pediu esse cargo, mas aceitou. Desde então, milhares de anos depois, a gente continua olhando para ela e pensando, essa sabe das coisas. Enquanto isso, outras aves igualmente inteligentes estão por aí, anônimas, sem assessoria de imprensa, sem mitologia favorável. Conclusão: não confunda cara de intelectual com sabedoria de verdade. E lembre-se, se o marketing de mais de 2000 anos ainda funciona, é porque era bom mesmo. Galinhas vivem sem cabeça. Você já ouviu a frase, essa pessoa vive sem cabeça? Pois bem, a galinha levou isso literalmente. Sim, existem relatos de galinhas andando sem cabeça. E antes que alguém pense em milagre, espírito forte ou motivação exagerada, calma, é só o sistema nervoso fazendo hora extra. O que acontece são reflexos automáticos. Nada de consciência, nada de pensamento profundo tipo, quem sou eu? Para onde vou sem cabeça? O corpo só continua executando comandos básicos, igual quando você responde bom dia, sem saber quem te cumprimentou. Em casos raríssimos, algumas galinhas sobreviveram mais tempo porque parte do cérebro ficou intacta, principalmente a região que controla funções vitais. Ou seja, não era exatamente sem cabeça, era mais um meia-cabeça funcional. Estranho? Muito. Desconfortável? Também, mas científico. E vamos ser honestos, se fosse consciência, a galinha teria parado, olhado para a situação e pensado, isso aqui já passou dos limites. Mas não, era só biologia trabalhando no modo automático. Conclusão, galinhas não vivem sem cabeça. Elas só provam que, às vezes, o corpo continua funcionando mesmo quando o comando central já saiu da reunião. É bizarro, mas é ciência. Esses mitos mostram uma coisa muito importante. Nem tudo que parece verdade é. Muita coisa a gente acredita só porque ouviu 1000 vezes, porque alguém falou com cara de certeza, ou porque sempre foi assim. Questionar não é desrespeito. Questionar é inteligência, é curiosidade funcionando direitinho. Agora me conta, qual desses mitos você acreditou até hoje? Escreve aqui embaixo, eu leio todos. Se esse vídeo te fez rir, pensar ou duvidar de alguma coisa, então ele já cumpriu o papel dele. E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, aperta o sino de notificações para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente ri, mas também aprende. Nos vemos no próximo.